E abrindo a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17, em nome de Jesus. Amém? João 17, na semana passada, a gente leu do 1 ao 8, amém? Nesse capítulo que contém a oração de Jesus antes da sua crucificação, em que ele ora pela sua igreja, pelos seus discípulos, amém? E na semana passada a gente viu do 1 ao 9, então, em que na sua oração em voz alta junto com eles, ele faz petições a Deus, ele faz pedidos ao Senhor a respeito deles, amém? E hoje nós vamos ver do verso 9 ao 19, onde na sua oração ele apresenta algumas preocupações para com a igreja, amém? Na sequência da igreja, que ele estava ali estipulando, quer dizer, ele estava construindo, edificando, e deixaria um legado, que nós conhecemos por igreja, e ele faz então uma intercessão junto ao Pai em prol desta sequência da igreja, amém? Do 9 ao 19 a gente vai ver essas preocupações dele, e depois, na semana que vem, a gente vai ver do 20 ao fim do capítulo, em que ele ora também pelo futuro da igreja, que somos nós. Amém? Então essa construção aqui se dá naquele presente, mas também olha para o futuro, olha para mim, para você, para as pessoas daquela época ainda, a sequência. Então toda essa preocupação que ele vai expressar aqui em oração, irmãos, ela é importante para nós. Amém? E a gente deve ter as mesmas preocupações e as mesmas visões de Cristo para com a sua igreja. Mas é uma preocupação aqui não no sentido, irmãos, de que as coisas dariam errado, porque você sabe muito bem que o Senhor Jesus estabeleceu a igreja em si mesmo, e não tem como algo que está em Cristo dar errado. Amém? Mas a igreja também é uma instituição humana, ela é feita de pessoas, e onde há pessoas há problemas, há dificuldades, e ela está neste mundo por enquanto, e as coisas neste mundo nem sempre são ou andam da melhor forma possível, e a igreja teria que se acostumar com as dificuldades, teria que enfrentar as dificuldades, combatê-las, combater os problemas, as heresias, combater até mesmo pessoas que entravam dentro da igreja com intenções malignas para deturpar o povo, deturpar a mensagem, a qual Jesus se refere, por exemplo, como lobos em pele de cordeiro. Amém? Então são várias questões, irmãos. Então aqui nesse trecho da oração ele vai expressar as suas preocupações quanto a isso. Amém? Vamos ler do verso 9 em diante. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém, irmãos? Então a gente vê essa sequência da oração, irmãos, em que ele apresenta algumas das suas preocupações, como eu disse, não no sentido de que ele temesse que algo desse errado, não, irmãos, mas para que isso servisse de exemplo para nós também, da qual nós precisamos estar atentos e vigiar. Amém? E ele continua aqui, na verdade, os seus pedidos ao Pai.
Amém? Essas preocupações aqui, ele ora em forma de pedido. Pedido para que Deus intervenha sempre em favor da igreja, ou seja, em favor de mim e você. Amém? Então, é maravilhoso pensar desta forma, irmãos, porque Jesus está se colocando aqui como nosso sumo sacerdote, como nosso líder, o nosso cabeça, o nosso pastor. Ele vai à frente da batalha, ele nos guia em direção à vida eterna e ainda se preocupa, irmãos, de que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Da forma, claro, como Deus preparou, determinou antes da fundação do mundo. É óbvio que nem sempre as coisas dão certo para os crentes. Amém? Na verdade, irmãos, o caminho para a vida eterna, que passa pelos pés de Jesus, pela cruz de Jesus, é um caminho árduo, é um caminho de tomar a cruz, de seguir, né? de sacrificar-se a si mesmo, de renúncia. Né? Ele mesmo diz, aquele que quiser salvar a sua vida precisa perdê-la primeiramente. Né? Então, é claro que as coisas nem sempre dão certo do ponto de vista natural, irmãos, mas mesmo assim, a gente precisa entender e crer e confiar, irmãos, de que Ele está nos levando como quem nos leva pelas mãos. Amém? E isso, ele mesmo está garantido no texto aqui, que jamais nos perderia, nos soltaria, né? Abriria a mão de nós, porque nós somos ganhos por ele, mas nós já pertencíamos ao Pai. Amém? Então você já vê aqui no verso 9, irmãos, vamos texto por texto de novo, fica mais fácil de entender. Ele diz assim, ó, é por eles que eu peço. Amém? Por eles quem, irmãos? Por nós, a igreja. Veja que ele diz, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele está orando a Deus, amém? Então, esse eles por quem eu peço é a igreja, somos nós, é os filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que essa oração que Jesus está fazendo aqui, irmãos, ela se dirige especialmente àqueles que ele comprou com o seu sangue. Amém? Ele mesmo diz, eu não estou orando pelo mundo, eu estou orando por aqueles que eu pastoreio, por aqueles que eu sou pastor, aqueles que receberam a mim e, portanto, receberam a Deus o Pai. Ele não está fazendo uma oração geral, generalizada ao mundo ou a qualquer pessoa. Essa oração aqui é diferenciada, ela é exclusiva, irmãos. A mim e a você, a igreja, amém? E essa igreja, irmãos, ela não está, digamos assim, ela não está diminuída a uma denominação, a uma placa. Essa igreja é universal. E engloba, irmãos, todas as pessoas da história da igreja, espalhadas por este mundo, amém? Isso a gente precisa ter em mente também. Ele não está orando só por mim e você, mas está orando pelos irmãos que estão do outro lado do mundo e que confessam o mesmo Deus, a mesma fé. Amém? Então, embora haja uma preocupação, irmãos, e um amor de Deus para com todas as pessoas deste mundo, amém? Afinal de contas, somos criação dele. Existe algo diferente com relação aos escolhidos. Amém? Existe algo especial. Existe algo que está separado, irmãos, para aqueles que ele chamou, para aqueles que aceitaram o convite, para aqueles que o receberam. Lembre-se, João inicia este evangelho dizendo, todos aqueles que o receberam, amém, ele lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ou seja, aqui nós podemos nos referir a isso, irmãos, e fazer uma separação, uma distinção aqui. Existe uma graça que é comum. Amém? Deus faz nascer o sol e chover sobre os bons e os maus. Amém? Deus distribui bênçãos e alegria a todas as pessoas deste mundo. É o que nós chamamos de graça comum, comum a todas as pessoas. Mas tem algo especial, tem uma graça especial aos crentes. Essa graça salvadora, essa graça restauradora. Amém? Que traz todos os benefícios de Deus para aqueles que o recebem. Amém? Irmãos, e você percebe aqui, ele diz, né? É por eles que eu peço. Esse senso, irmãos, de pertencimento, irmãos, ao qual nós somos, né, incluídos, né? É mais do que fazer parte de uma causa revolucionária. Ou de uma associação, de um sindicato, sei lá eu, irmãos. É mais do que isso. É mais do que fazer parte de qualquer ideia promovida por homens. Amém? Do que qualquer ideologia humana, irmãos. De que qualquer senso humano a respeito da realidade. É mais do que isso, irmãos. Ao nos referir, irmãos, ou ao dizer, é por eles que eu peço, porque eles são teus, ele está dizendo que nós temos, irmãos, nós estamos incluídos nos propósitos de Deus.
nos propósitos eternos de Deus, irmãos. Amém? Nós estamos envolvidos por isso. Esse senso, irmãos, de pertencimento é o que nos dá sentido à vida. Você sabe muito bem, eu já falei isso aqui várias vezes, é o que toda pessoa está procurando, irmãos, mesmo que negue. Todos estão indo, ou procurando, ou tateando no escuro a respeito de Deus. É necessário, irmãos, esse é algo que clama de dentro para fora, mesmo que a pessoa negue. Estão procurando o Senhor. Lembre-se que Paulo diz lá em Atenas, irmãos, que o Senhor não está longe. Amém? É mais do que fazer parte de algo humano, irmãos. É ter uma identidade. É ser chamado de filho. É ser chamado de herdeiro. É ter uma família, irmãos. Uma família eterna. Porque você foi chamado, irmãos. E você faz parte agora da família de Deus. Porque você foi adotado. Ele te amou, Ele te escolheu, Ele foi atrás de você. Arcou pela burocracia de ter que te comprar para Ele de volta, irmãos. Tudo isso é um amor muito grande. Amém? Além disso também, irmãos, é ter certeza de vitória. Algo que nada neste mundo pode te garantir. Nada. Humanos propõem ideias humanas, irmãos, prometendo coisas humanas às pessoas humanas, mas eles não têm como dar garantia disso. Nós estamos passando por um processo parecido no país. Promessas, promessas, promessas. Não há garantias de que se cumprirá as promessas, porque talvez não haja como cumpri-las. É diferente com relação a Jesus. Ele já garantiu vitória. Isso é irrevogável, meu irmão. Amém? Pode passar os céus e a terra, as palavras dele não passam. Já está garantido. Amém? Você pode dar glória a Deus? Amém? Leia o verso 10 comigo. Ele diz: todas as coisas são tuas, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém? Mais uma vez aqui, né? O neles aqui somos nós. Amém? Já foi dito aqui na semana passada, irmãos, que esse é um movimento perfeito. E ele é tão intenso, ele envolve a Trindade, Pai, Filho, Espírito, irmãos. Ele nos envolve também em tudo isso. Amém? Ele diz: todas as coisas são minhas, porque tudo que eu tenho é teu, tudo é teu, é meu, e neles eu sou glorificado. Irmão, você já parou para pensar nisso, irmãos? Que tudo que é do Pai pertence ao Filho, tudo que é ao Filho pertence à igreja. Essa é uma posição, irmãos, incomparável. Todo crente precisa ter esse senso de pertencimento, irmãos. É algo que nos é garantido, é claro, não vem de nós, não é mérito humano, não é algo que conquistamos, irmãos, mas foi nos dado graciosamente. Isso precisa arder no coração. Isso precisa impulsionar, irmãos, até mesmo a missão, a pregação do Evangelho. Porque se isso não fizer sentido ao crente, irmãos, ele não tem nada para compartilhar, porque talvez o Deus dele nem seja tão bom assim. Nem seja tão poderoso assim, nem tenha tantos benefícios assim. Eu não tenho nada para te oferecer, nada para te dizer, porque, na verdade, a minha fé está baseada apenas numa emoção, numa tradição, numa religiosidade. Eu não entendo que sou filho de Deus, de que tudo pertence a Cristo, e eu pertenço a Cristo também, e tudo que é dele é meu. Lembre-se do que Paulo diz: Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Ou seja, você percebe aqui que o Filho glorifica o Pai, né? O Pai, por sua vez, glorifica o Filho, e nós estamos participando de tudo isso, irmãos. Amém? Nós estamos participando deste movimento. Você percebe uma coisa, irmãos? Ele diz ali no verso 10, que neles eu sou glorificado. Como que Jesus é glorificado em mim, na sua vida, irmãos? Da mesma forma que ele glorificou o Pai. Amor e obediência. Amor e obediência. Irmãos, essa é a nossa principal característica. Porque era a característica de Cristo: amar o Pai e obedecer ao Pai. Amém? Essa é a nossa principal característica. Aliás, irmãos, isso é um compromisso nosso.
É uma aliança firmada. Dentro dessa aliança, irmãos, tem alguns requisitos. Tem esses montes de benefícios, mas há um compromisso dentro dela. A aliança pressupõe algumas coisas. É maravilhoso entrar num casamento, tem todos os benefícios de um casamento, mas também tem todos os deveres, todas as obrigações, e não é sugestão. Amar e obedecer a Deus, irmãos, faz parte de um compromisso irrevogável. Mesmo que isso custe as últimas consequências, irmãos. Porque neste ponto aqui, amor e obediência, não pode haver restrição. Ou você se entrega, ou você não se entrega. Ou é completamente, ou é por inteiro, porque Jesus Cristo não se entregou pela metade. Não era apenas a sua cabeça lá na cruz. Não era apenas o seu braço. Era o seu corpo inteiro. Era quem Ele era, o seu ser por inteiro. A Bíblia diz que lá na cruz Ele entregou o seu espírito, não só o seu corpo. Além de toda a complexidade de uma crucificação, ainda tinha agonia interior. Estava tudo lá, irmãos. Foi por inteiro. Amém? Nós nos entregamos por inteiro também, não há restrições aqui. Leia o verso 11 comigo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Amém? Enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém? Qual que é a principal frase desse pequeno trecho? Que sejamos um. Amém? Que sejamos um. Amém, irmãos? A principal preocupação de Jesus para conosco, irmãos, é que nós ficaríamos. Por algum tempo teríamos que ficar. Amém? Aliás, estamos ficando ainda. Ele não voltou ainda. Ainda estamos aguardando. Não sabemos o dia de amanhã. Amém? Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja hoje, pode ser que demore ainda mais um tempo. Não temos esse controle. Nós estamos aguardando. E ao aguardar, precisamos guardar a fé. Amém? E como é que se guarda a fé também? Permanecendo na igreja. O que Jesus disse na despedida? Ficai em Jerusalém, até que algo acontecesse. Depois eles se espalharam e construíram novos relacionamentos, mas era necessário estar junto primeiramente, unidos no partir do pão, nas orações, na leitura, no ensinamento da palavra. Amém? Lembre-se disso do livro de Atos. Amém, irmãos? Então, ele subiria ao Pai, nós ficaríamos por algum momento. Eu quero que você faça uma reflexão aqui, irmãos. Como está sendo o seu ficar por aqui? Já parou para pensar nisso? Dia após dia nós temos que fazer essa avaliação. Será que nós estamos guardados no santo nome do Senhor? Será que estamos firmados nisso, irmãos? Porque essa oração de Jesus aqui revela uma proteção especial. Como eu disse, só recebe quem é filho de Deus. Estar guardado no santo nome do Senhor. Como é que está o nosso ficar, irmãos? Como é que nós estamos ficando aqui? Como é que nós estamos aguardando? Sabe, uma coisa que não pode acontecer conosco, irmãos, é que a gente lembre dessas coisas somente quando estamos aqui. Porque o vir à igreja, irmãos, é algumas horinhas por semana. Não representa talvez 10% da quantidade de horas que você tem por semana. Você não pode lembrar disso somente quando está aqui. Somente quando o ministro de louvor canta algo que você, poxa, isso aqui me lembrou de alguma coisa. Ou quando o pastor prega algo, poxa, realmente, isso aqui eu estou deixando a desejar. Nós temos que ter esse cuidado. Amém, irmãos? Porque nós precisamos entender, irmãos, essa questão do sermos um, em um exemplo que Jesus mesmo usou, irmãos. Quer ver? Vai comigo lá para Mateus 23, rapidinho.
Nós já lemos esse texto, mas nunca é demais ler de novo. Amém? Amém? Leia o 23, o verso 37. Ele diz assim, ó. É o lamento dele sobre Jerusalém, irmãos. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los, ou quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Perceba o que ele está dizendo. Eu queria reuni-los e protegê-los como uma galinha debaixo das suas asas, mas vocês me rejeitaram. Rejeitaram a Deus o Pai. Sabe o que Deus quer ser, irmãos, para nós? Uma redoma de proteção, enquanto nós estamos aqui aguardando. Ele quer guardar você, Ele quer proteger você. Por isso que eu digo, irmãos, a nossa caminhada depende disso, de entender que essas coisas não podem ser ou fazer sentido apenas no culto, irmãos, mas precisam fazer sentido todos os dias. Estamos ou não debaixo das asas do Senhor? Estamos sendo guardados realmente, ou nós estamos fugindo desta proteção? É questão de vida ou morte isso, irmãos. Amém? Quando a igreja está debaixo desta proteção, irmãos, ela está unida, ela está aglomerada, ela está compartilhando tudo. Amém? Ela está vivendo as mesmas coisas, ela está compartilhando as experiências do choro, do riso, da alegria, da tristeza, da palavra, da oração. Você entende isso, irmãos? Ou seja, é isso que nos deixa forte, é isso que nos torna alegres. Amém, irmãos? Debaixo das asas do Senhor, quando nós estamos, irmãos, conectados a essa união que existe entre Deus o Pai e Deus o Filho, é quando você participa disso que você está protegido. Amém? Coloque não só a sua vida, mas a sua casa. Comece isso no seu lar. Comece trazendo as asas do Senhor para dentro dos seus relacionamentos, meu irmão. Você vai ver a transformação na sua casa, na sua família. Isso precisa fazer sentido, para fazer sentido para aqueles que estão perto. Amém? Ou seja, irmãos, é um conceito aqui básico para uma igreja saudável: refletir esta união, refletir essa unidade entre Deus o Pai e Deus o Filho. Amém? Então, junto da pregação do Evangelho, irmãos, essa talvez seja a principal forma de evangelização. Amém? Uma casa subdividida, uma casa dividida não subsiste. Aliás, Jesus disse sobre Satanás e seus demônios. Ele diz assim, ó, por acaso Satanás estaria contra, ou os seus demônios estariam contra Satanás? Como que eles subsistiriam? Se eles estivessem em contrariedade, se eles estivessem em divisão, o demônio A contra o demônio C, contra o demônio B, não daria certo. Para nós serve o mesmo exemplo. Amém? Essa é a melhor forma, irmãos, de refletir o caráter de Deus, imitando a Jesus Cristo, imitando essa união. Amém? Aqui eu vou dar um testemunho. Eu percebo isso, irmãos, porque testemunho não, mas é algo que a gente viveu. Amém? Eu percebo que, por exemplo, assim, por muito tempo foi eu e a mãe na igreja, muito tempo. E depois de muito tempo comecei a entender que algumas coisas dentro da igreja, irmãos, que aconteciam no ambiente cristão, prejudicava o avanço do evangelho sobre a minha casa, sobre a minha família. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Porque às vezes determinadas situações, e aliás, é só sair do nosso hoje em dia, você conversa com qualquer pessoa, irmãos, ela sempre tem uma restrição em relação à igreja. É claro, nenhuma igreja é perfeita. Afinal de contas, nem eu e você somos perfeitos. Amém? Mas tem certas coisas, irmãos, que evidenciam uma divisão, evidenciam discórdia, contenda, pessoas falando mal umas das outras, pessoas falando pelas costas umas das outras, desunião, desamor, cada um por si, com aquela ideia de que Deus será conosco. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. Leia o verso 12 comigo. Olha o que ele diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome.
os que me deste. E eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Aqui é uma referência a Judas, amém? Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha o quê? O que, irmãos? Alegria. Para que eles tenham a minha... Qual alegria que nós precisamos? Alegria de Jesus. Perceba uma coisa. Na Bíblia, irmãos, a gente tem a palavra alegria repetidas muitas vezes. Não existe um conceito simples para felicidade na Bíblia. Para alegria tem vários. Amém? Para felicidade não tem. Porque você pode ser infeliz, mas alegre no espírito. Porque às vezes, do ponto de vista humano, determinadas situações pelas quais os crentes passam, não representa felicidade. Não significa que não sejamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa. Ai, isso derruba o coaching. Leia junto, de novo. Mas agora eu vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Amém? Perceba uma coisa, irmãos. Aqui ele já faz um outro alerta, que é a questão das perseguições. Algo que ele já vinha alertando desde sempre. Seus discípulos tinham muita atenção com relação a isso, irmãos. O fato de que antes, naqueles momentos, naqueles 3 anos e pouco ali, irmãos, o foco era Jesus. Mas Jesus já tinha dito, olha, se eles tratam a mim dessa forma, imagina o que farão com vocês. Então esse sempre foi algo, irmãos, e que sempre foi discutido, sempre redobrou a atenção, Mas os discípulos aqui, irmãos, eles estavam sendo enviados, eu e vocês somos discípulos também, amém? Para pregar o evangelho, e o evangelho, irmãos, segundo o próprio Jesus, confronta o mundo. Se nós somos enviados ao mundo, irmãos, para pregar uma mensagem de confronto, por óbvio, não seremos bem recebidos. Amém? Por óbvio, não seremos bem recebidos. Aliás, irmãos, essa é a nossa missão. Confrontar o mundo. Confrontar como um dia fomos confrontados. Há uma promessa de Jesus aqui, irmãos, desde o início do capítulo 14, de que o Espírito Santo nos protegeria. Ele nos guardaria, colocaria palavras na nossa boca, estaria conosco perante os tribunais, perante os juízes, perante as autoridades. Mas nós não podemos abrir mão de confrontar o mundo. Isso significa que não seremos bem recebidos. A hostilidade lá fora. Sabe o que, irmãos? Essa oração aqui é importantíssima nesses dias, porque tem muito crente abrindo mão da verdade do evangelho para parecer descolado para o mundo, para ser bem aceito em alguns grupos, para ser bem recebido. Começa a falar coisas. Essa semana eu li um absurdo, irmãos. Você sabe o que significa ter... Como é que é o termo? Ter hate, de ódio. Ou quem conhece esse termo assim, meio de internet? Eu vi uma pessoa, irmãos, esse descrente diz que tem hate no apóstolo Paulo. Depois de Paulo é só... tu passa de Paulo é Jesus no Novo Testamento. Tá num nível avançado, daqui a pouco chega em Jesus. Porque segundo a pessoa, o apóstolo Paulo é o principal responsável da homofobia dos crentes. Pessoas que começam a ler o evangelho segundo as suas próprias lentes. Não permite que o evangelho as leia. Pessoas que começam a adaptar a palavra de Deus segundo os seus ideais. E começam a criar sub-evangelhos. O evangelho da perspectiva do negro, o evangelho da perspectiva do gay, o evangelho da perspectiva da esquerda, o evangelho da perspectiva da direita e do conservadorismo, sendo que o evangelho é superior. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Amém?
Leia o verso 14 comigo. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha só, irmãos. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Amém? Lembre-se da oração do Pai Nosso, há um paralelo aqui. Amém? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Continua. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Irmãos, qual que é a nossa principal, ou qual que é a arma mais eficaz do crente nessa batalha? Qual é a nossa espada? A palavra. Palavra, 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 palavra. Lembre-se lá das armaduras de Deus? Qual é a única de ataque? A espada, a palavra. Amém? A palavra. Jesus está dizendo aqui que a palavra nos protegerá. A palavra nos protege. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Na tentação. Está escrito. Satanás vinha com uma interpretação da Bíblia que não era 100% correta, e Jesus rebatia dizendo: mas também está escrito. A palavra protege o crente. Irmãos, é a nossa única forma de enfrentar essas batalhas. É claro, a oração também. Amém? Mas você percebe que a nossa oração é moldada por aquilo que lemos da palavra. A fé vem pelo ouvir. Nós fazemos oração a partir da nossa perspectiva de fé. Que se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por óbvio, a nossa oração será moldada pela palavra. Amém? Porque até a nossa oração precisa crescer e evoluir. Amém? Então, depois de dizer que não somos deste mundo, assim como ele também não é, irmãos, Jesus pede uma coisa: santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Irmãos, a forma como o crente lida com a palavra de Deus, irmãos, diz muito sobre o quão crente ele é. O quão crente nós somos, irmãos, a forma como tratamos a palavra de Deus. Ela não é, irmãos, ela não tem apenas o conteúdo de Deus, ela é a palavra de Deus, a Bíblia. Ela não é um amuleto, irmãos. Você não é transformado por tocar na Bíblia. Aliás, talvez você não seja transformado nem só por lê-la. É preciso ler e praticar. Ler e praticar. Ler e praticar. Ela precisa encontrar espaço aqui dentro. Lembre-se, ela precisa descer da mente e encontrar o coração. Amém? Ler e praticar, a forma como nós tratamos a palavra de Deus. Irmão, se a tratamos mal, estamos indefesos neste mundo. Tudo pode nos derrubar. Por quê, irmãos? Porque o crente que não enche somente com a palavra, irmãos, provavelmente vai encher com outras coisas. Provavelmente vai encher com outras coisas. Até tem um ditado popular que diz, né, irmãos, que mente vazia, oficina do diabo, oficina de Satanás, enfim. Porque nós precisamos ocupar a nossa mente. Não fomos criados para ociosidade e nem para ignorância, irmãos. Se tem uma coisa que Deus odeia na Bíblia, é a ignorância. Há vários alertas nesse sentido. Aliás, o próprio Jesus usa uma frase de efeito muito forte: conhecereis e os libertará. Quem é a verdade? Ele mesmo, a palavra de Deus, a palavra viva, encarnada. Amém, irmãos? Ou seja, isso aqui é uma questão de vida ou morte para nós. A palavra é alimento, irmãos. Nenhum de nós vencerá qualquer batalha, irmãos, sem saber manejar a palavra. Amém? Isso começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas dentro de casa, dentro do quarto, dentro da mente, dentro do interior. Quem de nós, irmãos, uma hora ou outra, quando se depara com algum texto da Bíblia, ou alguma verdade a respeito das Escrituras, que confrontam profundamente o nosso ser,
e começa uma guerra lá dentro. E muitas vezes a gente não deixa a palavra vencer, porque aquilo nos expõe, nos leva à necessidade de mudança, e mudar dói, irmãos. Essa forma da Bíblia tem de nos esticar, né? Machuca o nosso ego, machuca o nosso eu. Mas não existe outro jeito. Amém, irmãos? Deixa eu ver onde paramos. Repare que ele diz ali, irmãos, santifica-os na verdade. Amém? A santidade aqui, irmãos, nesse sentido, é justamente essa separação para o que é de Deus, para o que vem de Deus. É quando você escolhe Deus, irmãos, e rejeita a rebelião contra Deus. A partir deste processo você começa a ser santificado. Você começa a ser separado, irmãos. Quando o seu modo de viver não se sujeita mais às coisas que contrariam o seu Deus. Amém, irmãos? Então, essa questão de santificar, irmãos, é estar alinhado com o Senhor. Amém? É andar junto. É não rejeitar, irmãos, o Jesus que chama para o alívio, o fardo suave, o jugo suave, o fardo leve. Mas ele diz, eu vou ajudar vocês a carregar, mas você não pode sair do meu lado. Você precisa permanecer aqui, próximo. Se você quer o meu fardo suave, meu jugo suave, meu fardo leve, meu Deus, confusão na minha mente. Né? Se você quer isso, você quer esse alívio, esse descanso, esse renovo, você não pode se afastar de mim. Você precisa estar em mim, você precisa estar separado por mim, junto comigo, não com outro Deus. Amém? Significa estar alinhado, irmãos, refletir o caráter do Senhor, a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, as pessoas lá fora precisam ver isso em nós. De que não compactuamos, de que não estamos dispostos a negociar a nossa fé, irmãos, e começar a praticar coisas que são pecaminosas. Coisas que a Bíblia claramente rejeita, não podemos aprovar. Esse é o nosso maior testemunho, meu irmão. Isso não pode ser da boca para fora, amém? É reprovar o que Deus reprova, até mesmo coisas lícitas, muitas vezes, irmãos, porque em determinadas ocasiões desagradam o Senhor. É não se dobrar, é estar na Babilônia, irmãos, mas não pertencer a ela. É o que Jesus está dizendo, nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles estavam na Babilônia, irmãos, mas não se corromperam. Não se dobraram, não beijaram o anel de algum rei. Não perderam a sua essência, a sua identidade. O propósito para o qual eles tinham sido criados. Amém, irmãos? Irmãos, quando as pessoas, essa mentalidade, irmãos, de renúncia, ela fere as pessoas lá fora. Mas fere no bom sentido, porque elas olham e veem, meu Deus, ele não está disposto a abrir mão dessas coisas por causa do Deus dele, do Deus que ele serve. O mundo lá fora vê os seus interesses a qualquer custo e batalha por eles. O crente abre mão muitas vezes. Esse é o nosso testemunho, irmãos. E eles se sentem atraídos por isso, mesmo que muitas vezes não pareça, irmãos, mas se sentem atraídos pela nossa renúncia, pela nossa modéstia, pela nossa forma de falar, de caminhar, de sei lá. Mesmo que você ache, irmãos, muitas vezes que é rejeitado em alguns ambientes, talvez, por causa da sua forma de viver, por causa do cristianismo, entenda uma coisa, isso atrai as pessoas. Isso planta sementes, irmãos. Não abra mão. Amém? Por quê? Porque você tem a luz. Deus é a luz. Deus está em você. Deus é a luz que vence a escuridão. Não se sujeite. Não se dobre. Amém? Verso 18, já estamos encerrando. Ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Amém? É o que ele vem dizendo desde o Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são como uma lamparina. Eu não quero esconder vocês, não quero colocar vocês embaixo da cama, eu quero colocar em lugares altos para que vocês iluminem o lugar. Irmãos, nós também temos uma missão. Ele também nos enviou. Amém? Lembre-se do missão dada e missão cumprida? Nós precisamos entregar os frutos.
Lembre-se da parábola dos talentos. Ele nos entregou algo e quer retorno. Não se enterre junto com o talento. Amém? Porque eu tenho certeza que você quer ouvir da voz do Senhor, servo bom e fiel, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra na eternidade. Eu tenho certeza que você quer ouvir isso, irmãos. Tinha uma coisa que quando eu era pequeno me chamava atenção, eu tinha um livrinho, irmãos. Mas olha, é mais antigo que o pai, aquele livrinho. Era um livrinho desse tamanho assim, que tu girava assim pro lado. Me chamava atenção quando chegava na parte do juízo. Que tinha um trono, Jesus no trono e uma separação. Aquilo me saltava os olhos. Como assim? Né? E as pessoas do lado contrário sofrendo ali, né? Sim, porque o inferno existe. Né? Não é uma invenção. O inferno existe. Amém? E as pessoas do lado, né, alegres, felizes com o Salvador. Nós temos uma missão, irmãos, temos que cumpri-la. Amém? Ele diz assim, né, irmãos? Assim como tu me enviaste ao mundo, ou seja, o Pai o enviou da eternidade, né, para entrar no tempo, na nossa realidade. Né, ele diz, eu também os envio. Irmãos, uma coisa que eu estava pensando aqui, nós temos que ter cuidado com uma coisa que é muito comum entre os crentes, a palavra escapismo. O que é escapismo, irmãos? Tem muito crente que quer fugir desse mundo, quer desaparecer, não aguenta mais, não vê a hora de ir embora. Tem uma dosagem aqui, uma linha tênue, irmãos, entre querer estar com Deus e querer fugir daqui a qualquer custo. Não suporta mais as provações, não suporta mais a dificuldade, porque pensou que ali na frente pode surgir alguma perseguição. Meu Deus, nos leva embora logo, nos arrebata nas alturas, né? Vamos fugir para outro lugar, baby. Irmãos, isso é perigoso. Porque, como Jesus mesmo disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, eu e você, nós temos ainda uma mensagem de reconciliação para este mundo, salvação. Nós temos uma mensagem de renovo para esta terra, que aguarda a manifestação dos filhos de Deus para um dia ser renovada. O dia que o Senhor Jesus virá, nós temos uma mensagem. Não devemos querer fugir daqui, irmãos. A gente canta, Maranata, vem logo, ansiamos pela volta, é claro, mas tem uma linha tênue, irmãos, entre fugir daqui desesperado, porque está amedrontado, está covarde, está com medo, porque tem tanto crente, irmãos, que quer escapar deste mundo, que esquece que tem a mensagem. Amém? Não podemos esquecer, irmãos, disso. Né? Então, eu não pertenço a este mundo, porque Jesus mesmo disse aqui nessa oração, no sentido, irmãos, de que este mundo aqui, e o mundo aqui em João, irmãos, no Evangelho de João, é o sistema, não a terra, não as pessoas simplesmente, é esse sistema corrompido pelo pecado, por Satanás. Afinal de contas, ele mesmo diz na sua carta, lá no capítulo 5, o mundo jaz repare no maligno, não é do maligno, é no maligno, uma circunstância, uma situação. Amém? O mundo aqui, irmãos, é antagônico, é esse sistema de rebelião contra Deus, de onde o anticristo vai beber, da fonte onde ele vai, né, ascender ao poder. Amém? É nesse sentido aqui. Nós não pertencemos a este mundo, mas isso é momentâneo. É momentâneo, porque o próprio Deus permite, irmãos, que haja esse antagonismo, que haja essa dificuldade, essa hostilidade, essa rebelião. Ele permite isso, irmãos. O mundo jaz no maligno porque Deus permite. Talvez se João tivesse completado dessa forma seria mais fácil de entender, mas Deus quis que ele não fizesse assim. O mundo jaz no maligno porque Deus permite. Deus permite, irmãos. Então, enquanto isso, irmãos, eu estou aqui numa missão. Você tem uma missão: chamar as pessoas ao arrependimento, a confessarem os seus pecados, a confessarem o Senhor Jesus. Você tem a missão de propor, irmãos, que o Evangelho, né, influencie nas esferas possíveis da sociedade, ao seu redor. Que as pessoas comecem a tomar decisões a partir de Cristo. Nós temos essa missão e essa mensagem. E isso, irmãos, como eu já venho repetindo aqui algumas vezes, começa na sua casa. Começa na sua casa. Começa no seu lar. Leia o último versículo comigo. Verso 19. E a favor deles eu me santifico,
para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Ele se entrega para cumprir tudo isso. Amém? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a. Ele está dizendo, eu me santifico, eu sou o sacrifício. Eu me entrego por você. Eu me entrego por você. Amém? Essa é a garantia de que a igreja prevalece, irmãos. Ele se entregou. Amém? Você foi comprado por alto preço, um sangue inestimável. Amém? O sacrifício, irmãos, de Jesus naquela cruz foi o maior sacrifício de santificação. Amém, irmãos? Ao nos entregarmos, então, a Jesus, irmãos, nós recebemos dele, então, esse presente. Amém? Ser santificado, ser separado, ser escolhido. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu me santifico. Assim como os profetas e os sacerdotes do Velho Testamento, irmãos, que eles eram separados ou para o serviço ao templo, ou para o serviço diretamente a Deus. Jesus está dizendo aqui, irmãos, eu fui separado para a cruz. Eu fui separado para a cruz. Eles eram separados para servir diante da arca, atrás, na frente do véu, para sacrificar animais, para mediar entre Deus e o povo. A minha separação aqui é me entregar numa cruz. Eu fui escolhido para isso. Eu me ofereci para isso, melhor dizendo. Amém, irmãos? Ou seja, a cruz é o lugar de entrega, do sacrifício. Por isso que ele diz, irmãos, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Você foi separado para isso também. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Amém, irmãos? Então você é separado para experimentar esse renovo, essa santificação, na verdade, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé.